Oi, gente, eu sou o Ícaro. E eu sou o Lucas e nós somos o Narrativas Curtas, edição online 2020, né? E no vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre narrador. Deixa eu botar aqui o slide. Vocês já estão vendo o slide aí. A ideia é pensar um pouquinho, né, em como esse narrador, essa figura que é um elemento fundamental da narrativa, né, ele se manifesta em outros tipos de texto, em outros gêneros textuais narrativos que não só o texto escrito, né? Então pensar um pouquinho em como o narrador aparece aí, se manifesta e pode ser interpretado, né, no cinema, no teatro ou em séries. Não é mesmo, Ícaro? É isso aí. Então a gente vai tentar trazer para vocês algumas teorias de como interpretar o narrador em outras mídias. Então vamos começar pela mídia audiovisual. Bom, como vocês sabem, o cinema ou as séries, eles são constituídos não apenas do texto escrito, mas de vários outros fatores por trás das câmeras e na frente das câmeras, como ah, o espaço, o enquadramento, a fotografia, a trilha sonora, a gente vai estar ouvindo alguma música, e o figurino. Então, assim, a gente vai trazer para vocês dois pontos de vista. A gente pode entender que a câmera é o narrador do cinema, e é isso aí, vocês podem entender dessa forma, ou a gente pode entender que a narração do cinema é composta de diversos outros aspectos, como os que eu mencionei previamente. Então, assim, eu sou mais tentado a acreditar que a narração do cinema tem todos esses outros aspectos, porque a gente pode ter uma tela em preto, em toda preta, e a gente vai estar escutando alguma música, e eu entendo isso como um método de narração. Então, no cinema ou nas mídias audiovisuais, as escolhas narrativas são feitas geralmente pelo diretor, então tem várias por trás do filme. Mas a gente vai trazer para vocês no próximo slide uma narração bem característica, que é a voz em off. Então a gente trouxe aqui o Crepúsculo dos Deuses, que nós temos um narrador meio Brás Cubas, que ele começa dizendo que morreu e é isso aí. E ele é um narrador protagonista, Gringos que imitam, gringos é, imitando. claramente imitando as curvas. E depois nós temos o Grande Lebowski, que tem um narrador testemunha. Ele tá na história, mas ele aparece só de vez em quando, e ele tá ali narrando com a voz em off. E nós temos o nosso glorioso Tropa de Elite, cinema nacional, que é o Capitão Nascimento, tentando atenuar as ações que a gente vê na tela, aquelas ações violentíssimas e grotescas, ele sempre tenta atenuar com a voz em off. E daí nós temos, por último, Fleabag, que é nada mais. É diferente, porque ela olha para a câmera e ela conversa diretamente com o leitor. E só um outro personagem é capaz de notar isso. E eu acho isso muito interessante, porque é A diferente famosa de tudo. quebra da quarta parede, o nome desse recurso, né, Ícaro? Que é quando É o isso. personagem ele interage com o espectador. É bem comum no teatro, né? Então seria essa quarta parede, para explicar só essa origem do nome, seria a parede que separa, invisível, né? Que separa a plateia da cena, né? Do mundo ficcional ali. Então, quando o personagem vira para a plateia e interage com ela, ele quebra a quarta parede. E é Acontece isso um que a super-herói que faz isso, aquele Deadpool, acho que é. Opa, voltei aqui. é verdade, tem também. E não, e daí a gente já pode seguir, porque mostrar para vocês como a narração no cinema se apresenta de formas não verbais. A gente mostrou por último a voz em off, e agora a gente vai mostrar como ela se apresenta de voz em um modo não verbal. Então a gente trouxe para vocês cenas do filme Parasita, que ganhou o Oscar aí, no Oscar 2020. Então, assim, primeira cena, agora o Lucas viu o filme e vai discutir brilhantemente com a gente. Uh, a gente tem a família e é sempre em ambientes fechados. A gente não tem uma voz dizendo, ó, essa família é pobre, eles têm menos condições do que as outras pessoas, mas o conjunto de fatores que envolve ali na cena dá a entender isso e mostra para o interlocutor. E ao mesmo Claustrofóbico, assim, né? Que é uma câmera fechada, os quatro ali na mesma cena, se encolhendo, né, pra entrar naquele enquadramento ali. É isso. E não, e daí a primeira vez que a gente vê o sol propriamente é quando o filho, eu não lembro exatamente o nome do personagem, mas o filho da família pobre vai à casa da família rica. Então a gente vê o sol brilhando pela primeira vez no filme. Pô, isso é uma forma de narrar, ao menos para mim. Sim, eu entendo como sendo uma forma de E narrar e mostrar. eles moram embaixo, né? Eles moram meio que no subsolo, assim, né? A janelinha deles, eles conseguem ver a rua pela o Isso. asfalto, assim, né? Então é abaixo, né? Essa ideia de É. Isso é uma ideia de narrar, sim. Daí a gente tem outra cena do filme, uma outra imagem que a gente tirou do filme. No filme vão ter várias linhas, assim. E essas linhas geralmente são pelo vidro ou por móveis que separam os personagens. E daí na cena que vocês estão vendo, a gente tem os dois. Provavelmente está invertido aí, para você quando fizer assim, assim vai estar invertido. Mas na esquerda tem a governanta e o filho da família pobre de um lado, uma linha no vidro e a mãe da família rica do outro lado.
Essa linha foi a gente que fez, mas no filme aparece direitinho a linha do vidro, assim, é muito legal. Bem sutil, né? E talvez a gente não tenha percebido isso na hora que a gente assiste o filme, mas são uma série de elementos que vão ativando o nosso subconsciente aí para que a gente tenha essa visão da história. Isso aí. Nós temos mais imagens, a mesma coisa, assim, divide eu acho que pela adega, ou pela geladeira, não lembro muito bem o que é aquilo ali, Isso mas emenda com a linha da cadeira também. isso, perfeito, isso, eu não tinha notado isso, é perfeito. E daí temos a família rica de um lado e a família pobre de outro. Isso é muito legal. Novamente, família. E daí, na imagem da esquerda, é o pai da família pobre na esquerda e o pai da família rica na direita. E daí, na imagem da direita, tem assim, é bem legal. Vejam essa cena original, dá pra ver direitinho aquele recorte, assim, que recorta a pessoa da família rica bem no meio, assim. Isso é muito legal. Isso é, pra mim, É muito assim, legal, é genial, né? Eu fico pensando como é que ele pensou em tudo isso. Uh, passa. e é muito legal, e não tem como descartar isso como uma forma de narrativa também, né, gente? Então, acho que pensar só a câmera como um fator narrativo é desconsiderar uma série de elementos e Mas jogos, pode né? ser, pode ser. Construções de cena. Pode ser, né? Mas, eu tô defendendo o nosso ponto de vista aqui. É a narrativa do nosso vídeo. Estamos induzindo vocês. Isso, tá bom. E daí, por último, a família pobre, quando tem que chegar na casa da família rica, sempre tem que subir de algum lugar, e para ir para a casa deles, eles têm que descer para algum lugar. Então, assim, pô, dinâmica de classes expostas assim, na imagem que a gente está vendo. Pô, muito legal, pô, Perfeito. espetacular. Para não ficar só nos filmes com atores em cena, a gente traz também uma animação, né? Uma animação da Pixar, da Disney Pixar, né? O Divertidamente, que conta a história do ponto de vista. Na verdade, a história toda se passa dentro da cabeça de uma personagem. Então é muito interessante isso, né? Os personagens principais, na verdade, são partes de uma outra personagem, né, que é a menina Riley ali. E é muito legal que as cores têm uma função nessa narrativa também, né? Então a personagem que é o nojo é verde, a raiva é vermelha, a alegria amarela, brilhante, a tristeza azul, o medo é roxo. E isso tudo são cores que a gente associa mesmo, né, no nosso cotidiano, e vocês podem procurar, existem uma série de teorias de cores que desencadeiam emoções em quem vê, né, no espectador. Então é muito legal, porque a gente tem diferentes pontos de vistas ali nessa personagem, mas todos fazem parte desta outra personagem que é maior e que abriga os divertidamente ali. É muito legal esse filme, vale a pena assistir. E pensando um pouquinho no teatro, né, Ícaro, o teatro não tem um narrador propriamente dito, né? Pode ser que tenha alguma peça que tenha um narrador e tal, mas geralmente, né, pela característica do gênero, a gente sabe que os personagens mesmo em ação ali na cena vão nos contando essa trama. O que pode ter, às vezes, né, é uma construção também, assim como no cinema, do espaço, né, de quem está em foco, a questão da iluminação, né, personagens que estão mais à frente no palco, mais atrás no palco, quem está falando mais alto, e tudo uma questão de movimento, de grandeza de movimento, né? Às vezes tem personagens que estão falando, os outros ficam paralisados para que a gente foque num personagem ou no outro. Tem as próprias rubricas do autor, né? Então o autor coloca, quando escreve a peça, algumas orientações para os atores, caso ele ache, né, que algum elemento narrativo seja mais importante ali, uma entonação, uma expressão, algo do tipo. Então, é uma outra forma de narrar também, mas que está sempre presente. Então, a ideia é que vocês consigam perceber sempre essas narrativas, independentemente do formato, né, que vocês estejam lidando. Fica essa dica de série também, a Audição da Residência Hill, uma série da Netflix, de suspense barra terror, então se você tem medo, passe essa dica, né? Mas ela conta uma história de terror entre o passado e o presente aí, e que acaba transitando entre personagens, e tu vê várias vezes o mesmo trecho, só que de pontos de vista diferentes. Então é muito legal ver esse aspecto. Obras. Outras obras. Vai, Carol. Vou começar, então. A minha indicação é Jogo de Cena, do Coutinho, que é um documentário, mas não é. Quando eu comecei a assistir, era um documentário. Eu achei que era um documentário. São várias pessoas que chegam ali, várias mulheres que contam uma história. E em certo ponto apareceu uma atriz contando uma história. Eu pensei, aconteceu isso com essa atriz, que coisa. E depois ele subverte tudo e ele mostra que algumas das pessoas que estavam ali estavam apenas interpretando, enquanto outras estavam de fato contando essa história. Então, assim, nesse caso, a confiabilidade do narrador some. Eu terminei o filme sem saber quem estava fazendo o quê, porque só quando eu vi uma atriz muito famosa que eu percebi que elas estavam interpretando. Então, assim, é muito interessante, fica a indicação.
Legal. E fica também o romance curto da Fernanda Torres chamado Fim, que conta a história de uns amigos aí, né, que vão contar a própria morte. Só que, claro, um morreu primeiro, o outro morreu depois. Então, além de ter a visão de cada um sobre a morte, a gente tem a visão de cada um sobre a morte do amigo, né? Então, às vezes, o que um fala sobre a morte do outro não se confirma quando esse outro conta seu próprio fim. É um livro bem legal, vai virar série agora de televisão também. Fica a dica para vocês. Deixa eu tirar aqui. Bom, e é isso aí. A gente vai deixar aqui a lista de livros e filmes que a gente mostrou no vídeo. Vocês estão convidados a debater com a gente, podem fazer indicações nos comentários. Se inscrevam no canal, deixem o seu like, que vai ser muito legal. Perfeito. Sempre participem aí o máximo que vocês puderem. E as informações das referências das obras citadas aqui estão na descrição do vídeo. Curta, se inscreva no canal e fique por dentro do que está rolando na universidade. Valeu, gente! Tchau.